Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo do nosso curso Locução Publicitária Vivendo da Sua Voz. Nesse módulo nós vamos falar da locução dramática. Você é uma pessoa dramática? Ou você conhece uma pessoa dramática? Qual é a característica de uma pessoa dramática? Tudo aquilo que acontece com essa pessoa, tudo aquilo que ela vai contar, que ela vai dizer para nós, é sempre amplificado, não é verdade? Essa pessoa pode, de repente, ter tropeçado na rua e quando ela chega para você, ela diz: "Mas eu caí um tombo." Isso é drama. É quando você aumenta, né, faz com que aquilo que aconteceu seja reproduzido de uma forma muito amplificada, muito aumentada. E a locução dramática busca isso também. Ela busca induzir o ouvinte a entender que aquilo é muito mais profundo, que aquilo realmente é dramático. A locução dramática, diferente da locução natural, busca fazer com que pausas, com que certas palavras tenham mais intensidade. Exatamente, na locução dramática nós vamos dar intensidade até mesmo nas pausas. São pausas que vão fazer com que a nossa leitura, com que nosso texto tenha mais drama. Nós vamos fazer com que a mensagem que nós estamos lendo alcance uma amplificação muito maior, de que essa mensagem pareça realmente algo absurdo, algo fora do normal, algo que transcende os limites, algo realmente dramático. Para fazer essa locução dramática, nós vamos utilizar algumas técnicas. Os trailers de filmes, por exemplo, usam muito a locução dramática, porque vejamos, você tem um filme que tem quase 2 horas de duração. Quando vão fazer uma chamada do filme, ou seja, o trailer do filme, o trailer tem lá 1 minuto e meio a 2 minutos. Então, para que aquele trailer realmente chame muito a sua atenção, a locução daquele trailer precisa ser dramática. Para que aquele filme de 2 horas chame a sua atenção em 1 minuto e meio, 2 minutos, a locução precisa ser dramática. E não são só os trailers de filmes. A locução dramática ela é utilizada em muitas campanhas publicitárias. É utilizada, por exemplo, em vídeos motivacionais. A locução dramática ela é uma peça bastante importante e que você pode se especializar nela também. Eu vou te apresentar algumas técnicas para que você possa fazer a locução dramática. Nós temos aqui na tela o texto aparecendo para você. A primeira técnica que nós podemos utilizar para fazer a locução dramática é dar ênfase em algumas pausas. E para isso você vai utilizar aquela técnica de marcação de texto para marcar no texto onde você pode colocar algumas pausas maiores. E quando você está chegando naquela pausa, você pode dar a intensidade na inflexão da sua voz. Lembra a inflexão, a tonalidade? Então, quando você chega em uma pausa, por exemplo, vamos aqui na primeira frase. Um projeto que nasceu para impactar vidas. Ali, no vidas, quando nós terminamos a frase, nós podemos dar uma pausa maior para depois começar a outra frase. Então, quando nós chegamos ao final dessa frase, nós damos uma intensidade maior no tom da voz, na inflexão da voz e também na projeção da voz. Um projeto que nasceu para impactar vidas. Pausa. Fica algo dramático, não é? Então, um projeto grande, é algo realmente grande. A pausa é a primeira técnica para você conseguir deixar sua narração mais dramática. A segunda técnica é utilizar inflexões diferentes no mesmo texto. Por exemplo, vamos até essa frase aqui embaixo que está no texto na sua tela. É tempo de ser, de fazer e de ter tudo aquilo que você sempre sonhou. A imersão da transformação vai te provar que existe uma vida abundante. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Inflexão diferente. A primeira inflexão que nós vamos fazer nessa primeira frase vai ser algo mais perto do microfone e nós vamos fazer algo numa tonalidade mais suave. É tempo de ser, de fazer e de ter tudo aquilo que você sempre sonhou.
E aí a gente vai mudar a inflexão agora naquela imersão da transformação. A imersão da transformação. Entendeu? Vamos lá de novo. É tempo de ser, de fazer e de ter tudo aquilo que você sempre sonhou. A imersão da transformação vai te provar que existe uma vida abundante, uma vida de realizações e conquistas, uma vida plena esperando por você. A terceira técnica é você colocar drama naquilo que você está falando, utilizando exatamente daquilo que eu falei no início, de pessoas que são dramáticas e quando vão contar alguma coisa para a gente, exageram naquilo que estão falando. O que você vai fazer na locução dramática, nessa terceira dica, é exatamente exagerar. Exagerar sem fazer com que sua locução fique artificial, porque a sua locução precisa ser natural, mas precisa ser dramática. Ela precisa conter esse exagero, ou seja, você vai pegar certas palavras e vai exagerar essas palavras, vai botar um tom de voz nessas palavras que fazem a quem está ouvindo acreditar que aquilo é bem maior do que na verdade é. Né? Se é algo de terror, que aquilo é muito mais temeroso do que é. Se é algo alegre, que aquilo é muito mais alegre do que na verdade é. E assim por diante. Então você vai colocar drama, você vai exagerar naquilo que você está falando. Eu vou fazer apenas uma leitura deste texto aqui para você e depois eu vou fazer a locução dramática desse texto e vou botar até uma trilha de fundo para a gente poder criar um clima, tá? Primeiro vamos fazer a leitura, faça junto comigo. Um projeto que nasceu para impactar vidas. Sabemos que o mundo vem se transformando rapidamente e exigindo cada vez mais de nós. Acordamos ontem, felizes com a nossa TV de tubo em preto e branco, com aqueles botões enormes para ligar e desligar. E hoje, com as nossas Smart TVs, com os nossos smartphones, notebooks, smartwatches e todo tipo de informação com apenas um clique. Mas por que muitas pessoas vivem como se estivessem paradas no tempo? Vivendo uma vida medíocre, uma vida sem graça, uma vida sem conquistas. Até quando você vai viver frustrado por aquilo que poderia ser, mas não foi? É tempo de mudar, é tempo de realizar, é tempo de conquistar e de vencer. É tempo de ser, de fazer e de ter tudo aquilo que você sempre sonhou. A imersão da transformação vai te provar que existe uma vida abundante, uma vida de realizações e conquistas, uma vida plena esperando por você. E você verá que o impossível só existe na sua mente. Imersão da transformação. A mudança que você quer está na decisão que você não toma. Fizemos uma leitura apenas, apesar de haver alguma interpretação e tal, mas agora vamos fazer uma locução dramática, com trilha e tudo. Vamos lá? Um projeto que nasceu para impactar vidas. Sabemos que o mundo vem se transformando rapidamente e exigindo cada vez mais de nós. Acordamos ontem, felizes com a nossa TV de tubo em preto e branco, com aqueles botões enormes para ligar e desligar. E hoje, com as nossas Smart TVs, com os nossos smartphones, notebooks, smartwatches e todo tipo de informação com apenas um clique. Mas por quê? Muitas pessoas vivem como se estivessem paradas no tempo, vivendo uma vida medíocre, uma vida sem graça, uma vida sem conquistas. Até quando você vai viver frustrado por aquilo que poderia ser, mas não foi? É tempo de mudar, é tempo de realizar, é tempo de conquistar e de vencer. É tempo de ser, de fazer e de ter tudo aquilo que você sempre sonhou. A imersão da transformação vai te provar que existe uma vida abundante, uma vida de realizações e conquistas, uma vida plena esperando por você. E você verá que o impossível só existe na sua mente. Imersão da transformação. A mudança que você quer está na decisão que você não toma. E você percebe que aqui, para poder dar mais drama àquilo que a gente está falando, às vezes a gente estica algumas palavras, a gente bota realmente esse exagero naquilo que a gente está falando, exagero nas palavras, como se a gente estivesse contando alguma coisa para alguém. Hoje, rapaz, eu vi uma coisa impressionante. É o drama, é o exagero que faz a locução dramática.
E nem sempre você vai precisar, claro, esticar as palavras também. Você veja trailers de filmes, por exemplo, que muitas das vezes tem uma locução dramática, mas com a voz mais baixinha, encostada ao microfone, e você vai sussurrando aquilo que você está falando. E você pode até falar dia 30 nos cinemas. Locução dramática. Treine, treine, treine muito, treine bastante. Você chega à perfeição com muito treino. No próximo módulo, nós vamos fazer uma sessão de gravação de voz, utilizando todas as técnicas que nós aprendemos neste curso desde o início. Vamos fazer a sessão de gravação de voz de alguns textos e lá nós vamos utilizar essas técnicas. Você vai fazer junto comigo.